Bebê reborn é um bug da nossa simulação. Ai, mano, bizarro. Pai de pet é muito pior do que a galera do bebê reborn na vida real. Pô, verdade, né, mano? Mas sei lá, eu acho que. Eu acho que nada disso, no final das contas, é um grande de um problema, tá ligado? Eu acho que um grande de um problema no nosso mundo é fome, é pobreza, é desigualdade social. Coisa assim, tá ligado? Sem querer ser clichê, mas eu acho que esse é o grande problema. Bebê reborn é um negócio que, não tá fazendo mal pra ninguém, tá ligado? Não que eu concorde, não que eu ache legal, eu não acho legal, mas não tá fazendo mal pra ninguém, tá ligado? E, tipo assim, pra própria pessoa que tem aquilo, até onde é saudável? Até onde a pessoa não fica dependente emocionalmente daquilo, tá ligado? Se a pessoa tá dependente emocionalmente de um boneco, aí interna. Mas, caso contrário, interna no sentido de, pô, vai fazer uma terapia, tá ligado? Vai se tratar, vai cuidar da sua cabeça. Mas eu acho que se não tá fazendo mal pra ninguém, não tá fazendo mal nem pra pessoa que tem aquilo, é problemático você ver uma pessoa levando para um hospital um boneco? É. Mas essas pessoas que levam isso tão a sério assim, deveriam ir para um psicólogo, tá ligado? Não ficar postando vídeo na internet para viralizar. Se é que a pessoa só não tá fazendo isso para viralizar na internet. Tem esse ponto também, que às vezes a pessoa não tá nem nesse nível de vício, de pira, e tá só postando para viralizar e pra fazer vídeo pra internet para ganhar dinheiro. E a galera vai lá e assiste vídeo sobre isso, dando mais ibope pra quem faz esse tipo de coisa. Eu acho errado zoar as pessoas. A mulher que acredita que o boneco é um bebê real é aquela mulher que não pode ter filho, mas tá muito machucada por isso. Exatamente, eu acho que a questão é até que ponto isso é saudável pra aquela mulher que realmente tem aquele bebê pra suprir um lado emocional dela, tá ligado? Até que ponto isso é saudável? Viu o cara que criou o manual de como cuidar bem de um bebê reborn e fez 20 mil? Meu Deus, ele fez um manual. Quem tem bebê reborn, se for uma adulta crescida, é só uma pessoa carente, com problemas sérios mentais. Não sei, Ale. Não necessariamente a pessoa... Não necessariamente eu acho que a pessoa tem problemas sérios. Não necessariamente. Eu acho que a partir do momento que isso se torna uma possessão, isso se torna uma dependência emocional daquela pessoa, aí é ruim. Mas até tipo assim, pode até ser terapêutico pra pessoa ter um bebê reborn, tipo assim, uma mulher que não pode ter filho e tem alguma tristeza profunda por causa disso. Se ela tem um bebê reborn, por exemplo, ela pode amenizar essa falta que ela sente, entendeu? Mas até que ponto isso é saudável? Eu acho que a psicologia hoje em dia, ela deve explicar muito bem isso com relação à dependência emocional, esse tipo de coisa, entendeu? Deixa eu terminar de ler para argumentar e usar os meus 5 anos de psicologia no que você está falando. Peraí. Colocar qualquer tipo de esperança em um bebê ou não te dá trabalho, não chora, que vai ser uma pessoa perfeita para ti. Isso é criação de um mundo irreal. Isso não é viver na realidade. Não devia existir. Calma, Lê. Vou falar o que eu acho, com base teórica. Vou colocar meu lado psicóloga pra fora agora. Vamos lá. Eu acho que pode ser até positivo a pessoa ter um bebê reborn. Agora é polêmico, tá? O que eu vou falar é polêmico. Eu acho que pode ser até positivo a pessoa ter um bebê reborn se ela tem algum trauma grande com relação a isso. Por quê? Vamos lá. Por que eu acho que é positivo? Quando a pessoa tem um objeto ali para ela colocar para fora o que ela sente com relação a trauma, que seja, ela vai ter uma coisa mais palpável para entender esse trauma também, entendeu? Para entender o que ela mesma tá sentindo dentro dela. É meio que como se ela colocasse para fora o que ela tá sentindo,
entendeu? E assim, eu acho que só se torna uma coisa problemática quando aquilo lá se torna uma coisa absurda, como levar o bebê para o hospital. Isso realmente é absurdo, isso é problemático, isso é estranho, né? Mas, partindo do ponto que aquilo pode ser terapêutico também, até certo ponto pode ser terapêutico, assim, eu não tô atuando como psicóloga no momento, não estou estudando, não estou lendo livros de psicologia, então eu não sei falar com tanta métrica, assim, sabe? Com tanta certeza. Mas, até certo ponto, é até terapêutico para a pessoa ter uma boneca que faça ela perceber o que ela sente sobre aquilo, entendeu? Se torna uma coisa terapêutica no final das contas. Eu acho que assim, é a minha opinião, entendeu? Posso estar errada? Posso estar errada. Mas, com base no que eu já estudei, eu acho que pode ser terapêutico até certo nível. Falei, tô leve. E aí, Jonão? Não, é que a gente tá falando, tá entrando num assunto bem delicado aí. Vai chegar nesse nível, se você não sabe mais o que é real ou fake, uma hora você vai ver o boneco como bebê. Então, aí é que entra a psicóloga. Aí é que entra a psicóloga, pô. Aí é que entra a psicóloga. A psicóloga, junto com essa pessoa que tem esse bebê fake, que acha que é real, a psicóloga, junto com essa pessoa, vai apontar pra isso, entendeu? Pra essa coisa física que ela externiza, sabe? Externiza coisa que não existe, entendeu? Externiza sentimentos por aquele boneco. Ela pode amar aquele boneco de verdade, tá ligado? E isso é uma coisa que pode ser trabalhada na psicologia, como. Eu acho que até certo ponto é terapêutico e a partir de certo ponto é esquisito, tá ligado? Mas quem é psicóloga? Quem é a psicóloga? Não! Não tô falando que psicólogo vai indicar isso, pelo amor de Deus, não bota palavras na minha boca. Não tô falando que psicólogo vai indicar para paciente ter um bebê reborn, jamais. Mas se a pessoa que tem o trauma tem esse boneco, dá para ser usado de uma forma terapêutica, se a pessoa tem aquilo, entendeu? É isso que eu quis dizer. Não que a psicóloga vai indicar isso, não que seja um remédio, jamais. Não que seja não que seja uma ferramenta. Pode se tornar uma ferramenta se a pessoa tiver. Mas se a pessoa não tiver, ninguém vai indicar isso, entendeu? Porque pode ser problemático também, que já entra aquele lance lá do ir no hospital com o bebê. Alongamento, boa. Vou me alongar um pouco. Inclusive, eu vou no banheiro, na real. Eu vou no banheiro e já volto, gente. Isso já era uma grande problemática. Porque ela vai colocar expectativas em um boneco. E a pessoa acaba entrando em um mundo irreal e acaba colocando um sentimento onde não existe. Isso é um estado de fuga da realidade. Sabemos que sempre que fugimos e vamos para o mundo fictício, nós tendemos a não querer mais a realidade. Onde o bebê de verdade dá trabalho, vai chorar, vai fazer você se estressar, não querer ser mãe. Que é muito comum com autoestresse. Não, sim, Ale, mas isso daí seria a problemática do que a gente tá falando. Eu acho que isso daí seria a problemática do que a gente tá falando sobre isso. Que até certo ponto é saudável e quando passa de um certo limite se torna problemático. Sim. Com certeza pode ser problemático. Com certeza, quando a pessoa chega num limite de fugir da realidade, é problemático. No começo eu achei que esse assunto era meme, mas repercutiu tanto que acho algo preocupante. Então, é uma coisa que tá viralizando muito, né?
Tá bem viralizada. E eu acho que é triste que... O lado triste disso ter viralizado é que muita gente tá usando pra fazer hype, tá ligado? Pra participar do hype e ganhar visualização. Esse é que é o triste da pessoa, tipo, comprar um boneco e ir lá e só pra farmar a visualização, sabe? Fazer um teatrinho. Eu acho isso zoado. Eu acho isso bem zoado quando pessoas que estão... Pessoas que têm bebê reborn e estão passando por uma dificuldade psicológica de verdade, né, podem estar sendo negligenciados por causa de um bando de gente sem ter o que fazer, que quer viralizar na internet, pega e compra só pra zoar, tá ligado? Às vezes a mulher que levou no hospital tava só zoando. Quem que, em sã consciência, vai gravar um vídeo de uma coisa dessa, que sabe que, no fundo, às vezes a pessoa sabe que é estranho, tá ligado? Às vezes a pessoa, ela tem esse bebê e usa de forma terapêutica, assim, e sabe que seria muito estranho levar no hospital, tá ligado? Quem faria isso? Uma pessoa que tá totalmente dissociada da realidade. Ela não tava em sã consciência, exatamente. Quem inventou esse negócio? Você teria essa pessoa, não pode ter filho. E mesmo assim, seria preocupante. Sim, sim. É o que a gente tá falando, exatamente o que a gente tá falando, Jonão. E Rafael, tudo bom? Seja bem-vindo aí, mano. Mas é exatamente isso que a gente tá falando mesmo, cara. Eu acho que chegamos no ápice da idiotice. Uma mulher colocou... O quê? Uma mulher colocou o homem na justiça para receber pensão? Ah, isso daí é demais, cara. Não, isso daí é demais. Isso daí já é demais, mano. Não dá. Não. Isso daí é meteção de louco, falar bem a real. Isso daí é meteção de louco, tá? Colocar na justiça é meteção de louco, cara. A mulher tá querendo meter o louco. O pessoal esqueceu que existe adoção. Então, aí é que tá, RV. Eu acho que... Ó, agora é uma coisa que é minha, tá? É uma coisa que é o que eu acho também. Tanto que tudo que eu falei é coisa da minha cabeça, coisa que eu acho, assim. Eu. Não é... tipo, não é coisa que a gente tá vendo um vídeo, uma pessoa que tá estudando sobre isso tá falando. Eu não tô estudando sobre isso. É só o que eu acho. E aí, Gia, salve, como é que tá? Esse lance aí de adoção. Eu acho que pode ser até bom para uma pessoa que tem algum problema psicológico relacionado a bebê, a criança, ter um bebê reborn ao invés de adotar, porque dessa forma a pessoa não vai adotar uma criança de verdade e colocar todas as suas expectativas, todos os seus traumas, as suas expectativas naquela criança de verdade, entendeu? Agora, se a pessoa tem um bebê que não é de verdade, aquele boneco não vai sofrer com isso, certo? Tô certo ou não tô? É uma linha de raciocínio aqui minha. Ao mesmo tempo, é problemático, volto a repetir, é problemático. Foge da realidade. Mas a pessoa percebe que ela percebe que ela tá fugindo da realidade. Entendeu? Concorda com a Lê? Então, eu já discordo nesse ponto, porque eu acho que se a pessoa está adotando uma criança para preencher um buraco, para jogar expectativa na criança para, sabe, para esse tipo de coisa, eu acho que é problemático para criança que foi adotada, entendeu? Ela não vai para um lar onde é saudável. Ela vai para um lar onde é uma pessoa que vai controlar muito ela, tá ligado? Eu acho. Se ela tiver algum problema relacionado à criança, ela nem vai conseguir adotar. É burocrático, tem tanta entrevista e o ECA fica em cima. Isso que eu acho, isso que eu pensei também agora, Rô. Obrigada, Gabi. Valeu pelo sub, seja muito bem-vindo aí, viu?
Vale pelo subzão. Já vou colocar você no quadro já. Você tratar um boneco como um bebê de verdade também é problemático. Sim. Sim, mas é que tá. Entra um pouco no campo lúdico. Não de fugir da realidade. Campo lúdico. Vocês sabem o que é lúdico? É o brincar de uma criança. Tá ligado? E eu acho que até certo ponto é de boa uma mulher adulta pegar uma criança, um boneco, e agir de forma lúdica, né? Eu acho que até certo ponto isso é de boa, entendeu? Duvido a pessoa que tá tentando fazer sequer saber... Peraí, quê? Duvido que a pessoa que tá tentando fazer sequer saber que a Wicca existe e outros artifícios para essas situações, no fim, só tá querendo lacrar. Aí depende da pessoa. Tá adotando bebê reborn? Não, Jean, tá doido? Tá maluco? Não, a gente só tá falando sobre a polêmica mesmo. Como percebe? É como uma pessoa que tem tendência a vícios começar jogando tigrinho. Você acha que ela vai perceber quando se tornar um problema? E se perceber, não seria tarde demais quando ela perceber? Então, aí que entra a questão de... Eu acho que, se a pessoa tem um trauma, ela não deve procurar isso pra tratar aquele trauma, tá ligado? Mas ao mesmo tempo que, se ela já tem aquilo, ela tem que estar passando com um psicoterapeuta, tá ligado? Ela tem que estar passando um psicólogo pra tratar aquilo. Inclusive, jogar no tigrinho, essa questão de vício em jogos, também é tratável com um psicólogo. É isso que você tá falando, não? Não, eu não tô... vamos repetir. Eu não estou falando que usar a boneca... Eu não tô falando que seria uma indicação de tratamento psicológico usar a boneca. Entendeu? Eu não tô falando que um psicólogo chegaria na pessoa e visse que a pessoa tem trauma por ter perdido um filho, por exemplo. Eu não tô falando que o psicólogo faria isso. Não tô falando. Jamais. Jamais. Entendeu? Mas, porém, seria menos pior a pessoa adotar uma criança de verdade com a intenção de tapar um buraco, entendeu? Eu acho que seria menos pior ela pegar uma boneca de mentira. Menos pior. Jamais, Jean. Tá louco? Qual vai ser o nome do bebê? Tá louco? Tá louco, tá louco. A gente te apoia completamente e não vamos ficar bravos se você pausar a gameplay pra trocar a fralda de bebê reborn. Que nojo. Que horror, Gabi. Boa noite, Dom Quixote. Não, tipo assim, eu acho que a gente tem que ver isso também, principalmente como um problema. Aquelas pessoas que realmente compraram. Eu apoio se for isso, não. Hã? Eu acho que a gente realmente tem que ver como um problema, galera. Eu acho que a gente tem que ver isso como um problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que só ignorar, às vezes, isso, sabe? Só ignora, mano. Quem tem um problema de verdade, quem tem um trauma de verdade, que perdeu um filho de verdade e comprou uma boneca por causa disso, não tá na internet fazendo um videozinho pra viralizar e pra... Entendeu? Quem tem isso de verdade, não vai mostrar na internet isso, cara. E se tem isso, vai atrás de um psicólogo pra procurar ajuda. Quem faz isso já perdeu o juízo da cachola. Eu não consigo entender isso como terapêutico, sendo médico ou enfermeiro. Me chega uma pessoa dessa, com um boneco dizendo que um bebê é o filho dela. Já pergunto o que essa pessoa usou. Mas, gente, ó, vamos falar a verdade agora, vai. Vamos ser sinceros, honestos aqui. A gente, adulto, a gente joga, a gente faz coisas lúdicas. A gente joga jogo com historinha. A gente joga RPG e finge ser um personagem de um RPG. A gente se veste de elfo, finge que é um personagem lá do RPG e pá. A gente faz coisa lúdica. Isso que essas pessoas estão fazendo, que essas mulheres estão fazendo, quem gosta disso,
pode ter essa visão de ser uma coisa lúdica também, de fingir ser mãe. Isso parece uma coisa bem infantilizada? Parece. Deve ser uma coisa problemática quando a gente pensa que a mulher que compra um boneco a mulher que compra um boneco deve estar regredindo no sentido de fingir ser criança? Parece, entendeu? Parece que ela tá regredindo no sentido de fingir ser uma criança, tá ligado? Mas, enfim, esqueci até minha linha de raciocínio. Esqueci! Quebrei a linha de raciocínio, esqueci o que eu tava falando. Esqueci o ponto que eu queria chegar. Lembrei. Mas parece ser uma coisa lúdica, assim como que a gente faz. Se veste de elfo pra fingir ser um elfo. Entendeu? Gostei da cor do seu cabelo, não tinha entrado na live contigo com o cabelo assim ainda. Viu? Nem lavei ele hoje pra não desbotar. Pra não desbotar do rosa. Fico mais puto com quem divulga tigrinho do que quem tem o bebê reborn. Eu acho que realmente o Gia tá certo, mano. A gente tem que estar mais puto com quem faz outras pessoas entrarem num vício do que com uma pessoa que tá lá vivendo a vida dela, não fazendo mal pras outras pessoas, tá ligado? Dá uma olhada no filme que mencionei ali. A Garota Ideal. Acho que eu nunca vi esse filme. Só porque eu jogo GTA, não vou sair atropelando geral. Exatamente. Não, exatamente. Jogo é jogo, vida real, vida real. A gente sabe discernir isso. Mas quando a gente tá jogando um RPG, eu falei sobre jogos, mas eu quis dizer mais sobre RPGs. Porque a gente vê muito isso no RPG, né? Quando a gente vê uma mesa de RPG, as pessoas lá, cada um com seu personagem, interpretando um personagem. Afinal, o que aquela mãe, aquela mãe, ó, aquela mãe de bebê reborn, o que aquela mulher que tem o bebê reborn está fazendo? Interpretando o que é mãe. No final das contas, é isso. Agora, se é problemático, depende. Depende do quanto o emocional daquela mulher tá envolvido naquilo. Quem nega que vivemos o tempo todo em fase lúdica não tem amor próprio. Calma aí, não sei se eu entendi. Eu penso que quem nega que vivemos o tempo todo em fase lúdica não tem amor próprio. Exatamente, senhor. Exatamente isso. Mas o caso dela é uma fuga constante da realidade. Não fazemos isso por hobby. Nós fazemos isso por hobby. Mas isso é um hobby pra ela, entendeu? Isso pode ser um hobby pra alguém. Entendeu? É preciso fugir da realidade cruel de vez em quando. Sim, também acho. Eu gosto de RPG. Eu falo, tipo, a gente tá lá se vestindo de coisa, interpretando ser um personagem, fingindo ser alguém. Mas eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de RPG, eu acho legal. Te mandei prever um vídeo do TikTok sobre um relato de uma mulher com bebê reborn. Você vai entender por que é perigoso. Manda, vai, deixa eu ver. Vamos ver. Tipo assim, eu não peguei pra ver esse tipo de vídeo. Porque eu não quero ficar dando palco pra pessoas que estão fingindo uma coisa que, na verdade, pode não ser real. Eu já vi essa mulher. Mas eu não quero passar aqui. Eu já vi essa mulher. E essa mulher que você mandou ali, ela pode ser uma pessoa que quer aparecer na internet. Se é verdade isso que ela tá falando, se é verdade isso que ela tá falando sobre o sentimento que ela tem pelo bebê, é uma coisa que tem que ser tratável mesmo. Mas se não é verdade, se ela tá fazendo isso só pelo hype, só pra aparecer, só pra ganhar like e só pra ganhar visualização, por que a gente tá vendo o vídeo dela? Entendeu? Acho que ela tem problema na cabeça. Parece, sim. Isso eu concordo com você, Ali. A gente voltou no ponto de que essa pessoa que trata, né, como se fosse um bebê de verdade, tem algum problema e tem que ser tratada, tem que ir pro psicólogo, entendeu? No final das contas, é isso. Essa é a conclusão que a gente chega. Se a pessoa tá desse jeito, tratando um bebê como se fosse um bebê de verdade e, tipo assim, sabe, toda cuidadosa, detalhada e não sei o quê, e leva no médico e que não sei o quê.
Aí é um negócio que tem que ser tratado mesmo, cara. É um problema na cabeça, real. Eu acho que assim, a gente tem que ver também. Uma adolescente ter. Mas a gente tem que ver também até que ponto essa pessoa tá fugindo da realidade. Porque às vezes ela só tá tendo um momento lúdico ali. E gravando esse momento lúdico. Mas fora das câmeras, vai saber o que essa pessoa, né? Como essa pessoa é. Às vezes é só um personagem. Gente, é aquela coisa de criar personagens pra viralizar no TikTok, cara. Essa é a questão. Muita gente agora tá criando personagem. Muita gente. Agora não, né? Já faz um tempo já que as pessoas criam personagens pra aparecer na internet, pra se destacar, pra ser diferente, porque hoje em dia, pra você se destacar na internet, você tem que ser diferente, tem que ser bizarro e diferenciado. E até que ponto, tá ligado? Às vezes a pessoa tá fingindo ser um personagem. Pessoa que me compra esse bebê e pega uma câmera e começa a filmar, só que é engajamento. Então. É isso que eu acho também, Junão. Eu acho que as pessoas que estão. Que são. Que têm traumas de verdade e que compram esses bebês pra, tipo assim, né? Substituir ou preencher um buraco dentro delas, elas não vão estar filmando e colocando no TikTok, tá ligado? Pelo menos deixaram os animais em paz. Ai, ai. Porque no terror colocam as crianças, elas viajam mais que os adultos. São mais emotivas. Jogar uma coisa, sair na rua achando que é um mago ou um guerreiro. Pior, né, Rodrigo? Você tem um ponto. Jogar é uma coisa, você sair na rua querendo soltar feitiço nos outros, querendo jogar o dado pra ver a probabilidade do negócio é outra. Você tem um ponto. Pra um personagem sempre tem 99 que não é fora da internet. Temos que ver o agravante como um todo. Imagina quantas mulheres vai comprar depois disso, fugir da realidade e não vai procurar um tratamento e viver uma vida fora da realidade. Sim, mas isso daí também entra a questão de robôs, né? Também entra a questão de bonecos que existem relacionados. Eu vi um vídeo uma vez de um japonês que é casado com uma robô, uma boneca robô. É um Black Mirror do caramba, essa questão, inclusive. E é a mesma questão do bebê reborn, tá ligado? É a mesma questão do bebê reborn. Se isso é real, e não for só por meme pra viralizar na internet, é problemático, com certeza. Vou rodar um dado aqui pra decidir se compra ou não uma pizza. Feliz é quem tem o privilégio de viver a vida brincando de boneca. Hoje eu tenho um ponto, cara. É verdade. Até que ponto o ser humano está tão carente ou tá tão querendo fugir da realidade, né? Que começa a falar com uma IA como se fosse um ser humano de verdade. Até que ponto? Até que ponto iremos chegar? Até onde iremos chegar? E aí? Você falaria com uma IA como se fosse uma psicóloga? Você já fez isso? Não é saudável. Eu acho que não é saudável, tá? Porque psicólogo é psicólogo. Eu estudou 5 anos pra tratar uma pessoa. E aí você vai lá e age como se a IA fosse uma psicóloga. Não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Eu xingo a IA o dia inteiro. Aí, ó, Jean, você tem que tomar cuidado, cara. Em algum momento ela vai se virar contra você, mano. Ela tá só guardando lá o que você tá falando. Daqui a pouco ela vai materializar uma arma e te dar um tiro. Você fala com o GPT? Não, eu pesquiso algumas coisas no GPT. Por exemplo, esses dias eu tava querendo ler um livro de física. Perguntei pra ela, livro de física para iniciante, para pessoas que não gostam de matemática. Tá ligado?
É útil, é bem útil. Agora, a gente tem que usar a IA como uma ferramenta, né? Como uma ferramenta para o nosso dia a dia, para ajudar no nosso dia a dia, não como algo para tratar o seu psicológico, o seu emocional, né? Eu acho que não é bom isso, não é saudável. Daqui a pouco eles vão colocar uns bebê reborn que vem com IA integrada e que responde como se fosse um bebê, tá ligado? Isso daí eu não duvido.